Minecraft na vida real, craftando nerfs. Vamos craftar, tio. 5 anos depois, a invasão de ETs. Vem, Henrique, continua, vai. Vai. Vem, Henrique, continua. Não, eu estou acabado. Deixa um pouco de batatinha, um pouco de água, um pouco de munição. E aí, galera do YouTube, eu sou um cara muito louco que faz doideiras. Então, se você vê essa doideira que eu vou fazer agora mesmo, vocês verão. Olha de armado. Valeu, galera, dá um like, o favorito e tchau.